Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode enviar a sua mensagem, a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente da Mulher faz primeira reunião do ano e debate o aumento da violência contra a mulher na região metropolitana de Campinas. Comissão Permanente de Política Social e Saúde faz reunião para Executivo esclarecer regulamentação de emendas impositivas destinadas às instituições. Campanha Guardiões da Vida da CPFL faz alerta sobre a importância de se manter a distância da rede elétrica. E o quadro Na Ponta do Lápis fala sobre educação financeira nas escolas. E a gente abre a edição de hoje com dicas importantes para você que vai curtir o carnaval no próximo fim de semana. A gente sabe que tem muitos blocos com carros alegóricos que são altos, os trios elétricos, ou para quem for se divertir e jogar aquelas serpentinas. A CPFL faz o alerta sobre a importância de se manter distância da rede elétrica. O vovô Jajá adora carnaval. Tem um bloco que é o maior sucesso em Campinas. Reúne uma galera. A história do bloco é a quarta edição dele, nasceu em 2018. Foi uma necessidade aqui da vizinhança do Parque Prado. Entre os amigos, a gente sempre gostou de fazer o samba, churrasco, depois o nosso time de futebol. E enxergamos a necessidade dos mais idosos e das crianças quando a gente fazia uma batucada. E vamos fazer um bloco. Tentamos vários anos, até que em 2018 decidimos ir para a rua com a cara e a coragem, deu mais de 1.000 vizinhos, aí nós enxergamos a necessidade da região desse evento cultural e essa foi a quarta edição, a terceira com bloco, atingiu aí de estimativa de 7 a 8 mil pessoas. Bem bacana mesmo, mas é preciso cuidar da segurança de todos, e isso ele sabe muito bem. A segurança é fundamental, principalmente quem tem um bloco, quem tem um trio elétrico, a altura do trio elétrico, a fiação, você tem que estar com um objeto de borracha para isolar os pontos que tem que levantar, não é padronizado, né? Você pode perceber em qualquer rua. A outro ponto da segurança, hoje em dia a gente não pode esquecer, é ter segurança no bloco. O nosso bloco vem com corda de isolamento e preservar quem faz parte do bloco. Tem o abadá. Esse ano a gente contratou 40 seguranças e o apoio também da Prefeitura, da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Isso é o mais importante. Fizemos uma triagem para ninguém entrar na área do bloco com bebida de vidro, garrafa de vidro. Esse é o fundamental. Incentivar e comunicar ao povo. Vamos se divertir sim. Obviamente que a bebida faz parte, anima. E latinha. Vamos usar latinha, nada de vidro. Como forma de conscientizar os foliões, a CPFL lançou a campanha preventiva Guardiões da Vida. Quais as principais orientações neste momento? São algumas dicas que nós trazemos, né, para as pessoas. Então, aqueles foliões de rua, tomar cuidado com a serpentina metálica principalmente, né? Não ficar jogando ela próximo da rede, confete, evite ficar próximo da rede. Procurem áreas que não tenha rede elétrica próximo para poder curtir ali aquela festa com mais tranquilidade. A gente orienta também o pessoal que organiza a festa, principalmente quando tem carros alegóricos ou o trio elétrico, né? Que olhe o percurso por onde ele vai passar, tome cuidado se tem a rede lá, oriente o motorista, né? Para evitar que esse carro, esse veículo, né? Passe próximo da rede. Orientar os foliões que ficam em cima do trio elétrico para eventualmente tomar um cuidado na hora de esticar o braço, para não tocar na rede. Então nós temos esses cuidados para essas festas de rua. E o pessoal que prefere a chácara, tomar cuidado com os equipamentos elétricos perto de uma piscina, por exemplo, de um chuveiro, de um jato d'água. Então evite ter equipamentos que funcionam com eletricidade próximo desses ambientes, para evitar que caiam na água e acabem causando ali algum tipo de acidente. Este empresário do ramo de aluguel de locação de trio elétrico procura sempre orientar os motoristas. Geralmente o pessoal dos blocos,
eles têm um abatedouro que vai coordenando o pessoal não ficar próximo do caminhão, né? Então eles isolam o caminhão com o batedouro, o pessoal com corda, e os motoristas vai sempre atento para ver se não tem alguém caindo, pode cair do lado do caminhão, mas o pessoal já está isolando o caminhão. Esses abatedouros divide ali 1,5 m longe do caminhão, então eles já separa bem o caminhão do público. Então geralmente o pessoal do bloco em si tem essa responsabilidade de colocar esses abatedouros para não ficar pessoas em volta do caminhão, né? O motorista tem que estar com atenção redobrada. Com certeza, sempre de olho nos batedouros, né? E olhando sempre como pode acontecer alguma coisa. Você tem que antecipar o que pode acontecer, entendeu? Geralmente você vê alguma coisa, uma rua que vai virar, você tem que sempre estar à frente do que pode acontecer, sempre atento. É isso aí, pessoal. Se cada um fizer a sua parte, o carnaval é só alegria. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão Permanente da Mulher se reuniu pela primeira vez no ano e debateu o aumento da violência contra a mulher na região metropolitana de Campinas. Confira como foi. A primeira reunião do ano da Comissão da Mulher focou no aumento da violência contra as mulheres em Campinas e região. A vereadora Mariana Conte, que é presidente do grupo, fez um balanço do encontro. Primeiro, a gente recebeu mulheres com muita história na cidade de Campinas. Então, a primeira coisa que eu acho que é essa: Campinas tem uma tradição de luta feminista de mulheres, mulheres pobres, mulheres periféricas, mulheres negras que construíram essa cidade e que foram, em grande medida, protagonistas de demandas de acesso aos serviços públicos. Muita gente reclama hoje sobre a ausência de direitos, de processos desmontados, e é verdade, as pessoas têm que ter um direito, a necessidade de reclamar dos direitos, mas essas mulheres reivindicaram que aquilo fosse considerado direito, porque você ter um direito estabelecido é uma conquista. A comissão comentou também o aumento de casos de estupro, fechando o ano de 2022 com o maior número de registros dos últimos 10 anos em Campinas e região, além dos números expressivos de casos de feminicídio. Também nós tivemos depoimentos aqui importantes de falas de mulheres que vivenciam no seu cotidiano o que é a violência sexual, e eu acho importante, no momento em que essa casa debate e discute o tema do direito ao aborto para as mulheres vítimas de violência sexual, então eu acho que isso foi muito importante. Integram a comissão as parlamentares Débora Palermo, Guida Calisto, Paola Miguel e também o vereador Gustavo Peta. Mariana Conte falou sobre os encaminhamentos do desmonte dos aparelhos de enfrentamento à violência contra as mulheres, assim como toda a infraestrutura. A retomada de uma agenda de políticas públicas que fazem a diferença na vida da mulher. Creche como período integral, com serviços como serviço público, contratado por concurso público, o CRAIM, que é uma promessa antiga dos governos, que é para ser um centro de referência em serviço de saúde da mulher, a questão da ampliação da equipe do SEAMO, e nós salientamos aqui também a questão do apagão de dados do SIS-9. O SIS-9 é um sistema de notificação de violência que a cidade de Campinas foi vanguarda e que desde 2021 nós não temos esses dados, e como foi mencionado, quando a ausência de dados ela serve para esconder um problema e o governo não ser obrigado a responder. Então, para além disso, foi falado aqui do 8 de março, do 14 de março, das lutas que Campinas tem, e nós vamos seguir aí com o trabalho da Comissão da Mulher, inspiradas pela potência das mulheres que estiveram aqui, e também construindo mais luta e trazendo mais gente para defender o direito das mulheres, que na prática é defender o direito de todos, porque se a sociedade for melhor para as mulheres, vai ser melhor para todo mundo. Em seguida, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde recebeu representantes da Prefeitura que prestaram esclarecimentos em relação à regulação das emendas impositivas dos vereadores que destinaram verbas às instituições.
A Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, recebeu o secretário municipal de Campinas de Relações Institucionais e também o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, para prestar esclarecimentos em relação à regulação de emendas impositivas dos vereadores. E surgiram algumas dúvidas na celebração dessa destinação, como é que seria feito. Por exemplo, uma entidade que presta serviço de saúde para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura ela compra serviço dessa entidade. Como que o vereador poderia destinar algum recurso extra para essa entidade? Então isso foi esclarecido aqui. As emendas impositivas ao orçamento municipal foram protocoladas pelos parlamentares de Campinas pela primeira vez em 2022, para execução neste ano. Cada vereador, independentemente de partido, pôde destinar um total de 2,7 milhões de reais para projetos específicos determinados por eles, sendo que, no mínimo, metade deste valor, obrigatoriamente, deveria ir para a área da saúde. O dinheiro é da população, né? O cofre é público, o dinheiro é público, então nós temos que prestar contas à população. Nós não podemos, pura e simplesmente, passar um montante, passar um valor para uma entidade e ela vá usar da forma que ela queira. Não, existe todo um regramento, tem que ter um regramento, o valor é destinado, vai comprar um equipamento ou vai ampliar o número de consultas ou o serviço que ele vai prestar, e a prefeitura tem que ter a gestão disso, até para que os vereadores também sejam informados, né, daquilo que aconteceu com aquele dinheiro que ele destinou para essas entidades. De acordo com o parlamentar, o principal objetivo do encontro foi garantir a transparência e possibilidade de fiscalização posteriormente. Importante, eu acho que nós na vida pública nós temos a obrigação de sermos transparentes, de prestarmos esclarecimentos à população, porque nós somos cobrados o tempo todo. Muitas vezes as pessoas elas veem alguma situação e elas reportam a nós, vereadores. Cabe a nós irmos atrás das respostas, né? Muitas vezes nós temos aí algumas unidades básicas de saúde, vamos colocar, porque a comissão ela pauta isso, tem alguma dificuldade de RH, de funcionários, nós vamos atrás do poder público, cobramos dele e vemos qual o porquê isso está acontecendo, tendo aí a obrigação de que seja resolvido num espaço de tempo muito curto, porque isso acaba penalizando a nossa população. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de lei que obriga as clínicas particulares de Campinas a manterem cadeiras de rodas nas próprias dependências para a utilização de pessoas com dificuldade de locomoção, incluindo idosos e deficientes físicos. O projeto de lei, que foi protocolado pelo vereador Marcelo Silva, obriga as clínicas particulares de Campinas a manterem cadeiras de roda nas próprias dependências. O objetivo do projeto do vereador Marcelo Silva é garantir mais qualidade de vida e também dignidade a pessoas com deficiência, idosos e todos aqueles que têm dificuldades em se locomover. Como eu sempre digo aqui, as nossas ideias, muitos dos nossos PLs, eles são feitos pela população, por uma demanda que a população nos trouxe. E nesse caso foi exatamente isso. Uma situação em que o munícipe foi levar sua mãe numa clínica particular e não tinha uma cadeira de roda para efetuar o transporte. Ora, eu falei, na hora, né, eu falei, poxa, nada mais justo do que nós implementarmos isso aqui na cidade de Campinas, já que no meu ponto de vista seria algo natural, seria algo óbvio ter uma cadeira de roda numa clínica particular para transportar, não precisa ser um idoso ou qualquer pessoa que esteja com a mobilidade reduzida. Então, mais uma vez, agradecer a população que sabe que as nossas redes estão aí, que nós respondemos e que as ideias muitas vezes vêm de vocês, campineiros, que nos trazem informação e nós, como políticos, temos aí a missão de realizar e protocolar projetos bons para a nossa cidade. O PL também determina que as clínicas particulares deverão providenciar todas as adaptações estruturais para facilitar a locomoção das pessoas com dificuldade. São situações corriqueiras do dia a dia que a gente nem para pensar. Por exemplo, quando a gente vai no hospital, óbvio que tem uma cadeira de roda, mas muitas vezes o atendimento ele é feito numa clínica particular e não tem a cadeira de roda. O vereador Cecílio Santos questionou a necessidade da reconstrução da ponte do Massucci,
que fica sobre o rio Capivari e não apenas uma manutenção. Por conta disso, ele protocolou um requerimento solicitando informações. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento ao prefeito municipal solicitando informações sobre a reconstrução da Ponte do Massuci, na CAN 268, que liga o distrito do Campo Grande e o município de Montemor. Sim, é a Ponte dos Massucis porque é uma região onde eles trabalham ali há muito tempo, inclusive produzindo tijolos e materiais de construção civil. É importante a gente ter esse esclarecimento da necessidade real da reconstrução da ponte, porque, embora eu não seja especialista, é a cabeceira da ponte que está danificada. Então, uma das cabeceiras da ponte. Então, gerou dúvida entre os moradores que me procuraram, pedindo que interferisse junto ao prefeito da real necessidade de reconstruir aquela ponte. No documento, o vereador questiona se existe um laudo técnico ou estudos que justificam a necessidade da reconstrução da ponte sobre o Capivari e, se existe esse laudo, ele solicita que seja enviada uma cópia. Ele também pede informações sobre a construção de desvios ou rotas alternativas para que os moradores não fiquem ilhados. Então, na visão dos moradores, que eu tenho acordo, era necessário apenas a manutenção da cabeceira da ponte e não necessariamente a reconstrução. Embora a gente não seja técnico, a gente quer essa informação do prefeito. Ele se mostrou preocupado com essa questão, pois acredita que uma manutenção pode ser suficiente, o que evitaria maiores gastos públicos. O dispêndio de recursos para construir uma nova ponte, o incômodo que vai gerar em toda aquela comunidade, tem que ter desvio, tem que, enfim, uma série de ações que precisam ser feitas para reconstruir a ponte. É o fato que apenas a manutenção, que sem dúvida é necessário, poderia despender menos recursos, ficar menos tempo e atender a necessidade da população. Hora de Campeonato Paulista da Série A2, porque ontem a Ponte Preta foi até a cidade de Lins enfrentar o Linense e a gente conta a história desta partida agora. Logo no primeiro minuto, Gui Pira saiu da marcação pela esquerda e viu Cássio Gabriel, que da intermediária arriscou. O goleiro João Gabriel conseguiu mandar para escanteio. O Linense estava fechadinho, então a Ponte continuou arriscando de longe. E nessa, por pouco, Matheus Jesus não abre o marcador. Só dava a Ponte, Matheus Jesus de novo bateu de fora da área e mais uma vez João Gabriel evitou o primeiro. Aos 33 minutos, Eliel invadiu a área, mas foi travado na hora H. Até que aos 44 minutos, Luiz Felipe com liberdade na direita cruzou e Eliel com estilo cabeceou encobrindo o goleirão. Belo gol do jovem jogador, 1-0 Ponte. No segundo tempo, a Macaca continuou melhor e Gui Pira escapou pela esquerda, mas finalizou sem direção. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, o goleiro João Gabriel fez a reposição de bola nos pés de Matheus Jesus. Então ele aproveitou o presente, Gui Pira serviu para Cássio Gabriel, que arriscou de longe e deu certo. Belo gol, 2-0 Ponte. Aos 25 minutos, o Linense teve a única oportunidade. Chutes na velocidade, saiu nas costas da zaga pontepretana e cara a cara tirou muito de Kaique França e desperdiçou. Aos 34 minutos, eram 3 atacantes da Ponte contra 2 defensores do Linense, mas Eliel não conseguiu concluir o cruzamento. Então ficou nisso, em Lins, Linense 0, Ponte Preta 2. A Macaca é líder com 25 pontos, abriu 6 pontos da vice-líder portuguesa Santista e agora torce contra a Lusa, que enfrenta o Primavera hoje à noite. Ontem a Macaca jogou, hoje é a vez do Bugre entrar em campo. Às 7h30 da noite, o Guarani recebe aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, o São Bernardo. E a situação é a seguinte: Bugre é o terceiro colocado do grupo B com 10 pontos,
1 ponto a menos que o Água Santa. E o adversário de logo mais, o São Bernardo, é o segundo colocado do grupo D com 14 pontos, tem 1 ponto a mais que o Santo André, então é partida que vale muito para as duas equipes, lembrando que faltam 4 rodadas para o término desta primeira fase. Técnico Mozart não pode contar com o meio-campo Richard Rios, que marcou o gol da vitória diante do São Bento em Sorocaba na última rodada, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí, o Leandro Vilela e o Enderson brigam por esta vaga. No ataque, tem mais uma dúvida entre o Gênison e o Nicolas Careca. E claro que amanhã, na quinta-feira, a gente conta a história desta partida. E olha só, estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que 45% dos brasileiros não cuidam das próprias finanças. Além disso, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta 8 em cada 10 pessoas estão endividadas no Brasil. É o maior volume desde 2010, quando teve início a série histórica monitorada. Agora, será que educação financeira nas escolas mudaria essa perspectiva? Bom, é o que nós vamos conferir a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje eu quero que você se questione aí. Será que se quando você era mais jovem, lá na época da escola, já tem um tempinho aí que eu saí da escola, não sei quem que tá assistindo do outro lado, se já tem muito tempo também, eu tenho pouco tempo, mas será que se lá naquela época você já tivesse estudado um pouco sobre educação financeira, será que hoje você seria mais bem resolvido com suas finanças? Será que você seria mais organizado, mais planejador aí dessas contas? Pois é, existe no Brasil algumas iniciativas de se implantar educação financeira na escola, ensino fundamental, ensino médio. Será que isso aí é interessante? A gente vai falar sobre essa questão aqui com o professor de economia, Fernando Nogueira da Costa, que está novamente com a gente aqui para dividir muito conhecimento e a opinião dele sobre esse assunto. Fernando, obrigada novamente. É um prazer, como sempre. A gente já estava aqui conversando nos bastidores do professor, leciona para universitários há muito tempo, mas falando dessa questão aqui, economia, finanças, é bom ensinar a galera mais velha, mas será que os mais novos, será que seria interessante aí essa iniciativa de educação financeira para a galera mais nova? Não tem a menor dúvida com a resposta positiva, sim. E digo mais, educação financeira deve ser dado desde o início como educação familiar. Os filhos, eu posso falar que eu sou pai de 2 filhos e eu nunca lembro de ter dado aulas para o meu filho sobre educação financeira, embora eu seja professor. O que eu e a minha esposa demos? Bons exemplos. Os filhos observam o tempo todo o comportamento dos pais, para o mal ou para o bem. Tá? Então, se o pai ou a mãe são consumistas, manjam muito, o filho tende a isso. A não ser que ele já veja uma situação muito ruim que levou às finanças familiares, aí ele fica com uma rebeldia mesmo, uma repulsa aquilo, e altera o comportamento radicalmente. O que é difícil, mas porque vai dar uma coisa revoltante, né? Que ele reage contra aquilo. Então, desde a alfabetização, desde aprender a pagar, já devia ter noções de finanças, porque faz parte da vida, sabe? Dinheiro não é aquela coisa assim, é melhor não pagar, pega mal pagar. Muitas vezes tem um certo preconceito. Não, dinheiro faz parte da vida, pro mal ou pro bem, sabe? Sabendo usar, né? Não vai faltar, como eu disse. Não sabendo usar, vai faltar. Bom, por que eu defendo essa posição de educação familiar e vejo agora uns movimentos, agora que eu digo assim, nos últimos 10 anos, uma lei que foi em 2010, acho que foi no fim do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula, essa lei já foi aprovada.
e ele foi sendo implementada, que é chamada ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu estou falando o nome com a sigla propositalmente, porque o espectador pode colocar no Google, põe ENEF, a sigla, e ele vai ter livros, desde para crianças, assim, no primeiro nível escolar, sabe, até o ensino médio. São 9 livros para as crianças e para os professores, para você baixar de graça. São extremamente didáticos, sabe? De acordo com cada idade, é um processo gradualista, não tem nada, digamos, artificial, pelo contrário, tem até jogos, brincadeiras, coisas, e a pessoa vai aprendendo a lidar com o dinheiro de maneira saudável. Tá? Então, tem alguns princípios que eu acho que é bastante recomendável, você pode ensinar para uma criança. Essa é uma coisa que eu acho curiosa. Isso também sempre eu ensino para meus alunos. Eu falo até o que chama mnemônico. Mnemônico assim, é pegar as primeiras letras para você guardar uma coisa. Então, um mnemônico conhecido é MEC. MEC é o quê? Ministério de Educação e Cultura, né? Mas eu falo, não. São os bens para as diferentes fases da idade. Então, tem bens da moda, primeiro, que é os bens de pessoas desejam porque tem mentalidade infantil. Então, isso que eu lembrei por causa disso. Mentalidade infantil, assim, mamãe, eu quero porque meu coleguinha tem. Eu quero porque os outros têm. Então, isso que chama bem da moda. Ah, eu quero porque os outros estão usando. E a pessoa leva essa mentalidade infantil até o resto da vida. Esse é um tipo de bens que deve se evitar, bens da moda. Os outros bens, o segundo é bens snobs. O que é bens snobs? É o contrário. Eu quero porque os outros não têm. Isso é a fase juvenil, de adolescente. Eu quero me diferenciar da multidão, no coletivo. Então eu quero porque os outros não têm. É o bem snob, sabe? E compra roupa diferenciado, gasta muito nisso, quer ser diferente. E aí tem o terceiro bens, o MEC, ele chama de consumo de luxo, que é uma mentalidade senil, que eu falo, de idosos feito eu. É assim, eu quero porque é caro, eu quero demonstrar minha riqueza. E aí, muitas vezes uma falsa riqueza, eu vou comprar um carro, mostrar que eu posso comprar um carro zero, um carro de luxo, sabe, ter uma mansão, umas coisas muito além dos recursos que a pessoa tem, mas puramente por efeito de demonstração. Eu quero que as pessoas me respeitem por causa do meu status, aparentemente eu sou rico. Então são 3 tipos de bens que devem ser evitados, sabe? Bens da moda, bens nobres e bens de consumo de luxo. E quais são os bens essenciais que as pessoas devem para aprender até desde a origem, assim, primeira formação escolar, evidente, de acordo com cada idade, né, com técnicas de idade. Primeiro, saúde. Segundo, segurança. Segurança, tanto segurança física como segurança financeira. Tá? Depois, chama pertencimento. Pertencer a uma causa coletiva. Isso é uma das coisas que dá mais prazer na vida. Quarto, representatividade. Assim, a pessoa tem um espaço onde possa se assumir. Pode ser um espaço privado, sua casa, também tem um espaço, junto com um grupo de amigos, que pessoas tolerantes, que toleram como a pessoa é e tem tolerância em relação aos outros. Depois, harmonia com a natureza. O ser humano precisa de natureza. Depois, afeto. Afeto é essencial na vida de qualquer um. E, finalmente, lazer. Lazer criativo. Essa sigla tá ficando grande, hein? O MEC tá ganhando. Sabe qual que é o mnemônico? Sabe que é o mnemônico? Por que eu consegui memorizar isso na minha idade? Eu faço o seguinte, SSPR. Hífen, AU. Aí eu lembro assim, SSPR, Secretaria de Segurança Pública, Rio. Que é um problema de segurança. E o UAU. O que é o UAU? Com H. Era o nome do computador do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que são as letras anteriores de IBM. Não é? H.
Então, esses são os truques para você ter uma boa memória e lembrar. Mas o que é relevante? Quando você conta uma história, assim, seja do MEC, seja do SPRAL, a pessoa não acha assim uma coisa meio maluca. Mas isso atrai os alunos. E são técnicas didáticas. Você conta essa história, ela não esquece mais. E aí entende assim, o que é bens supérfluos, que você deve evitar, e o que são os bens essenciais. Esses bens que eu falei, você gasta dinheiro para investir nisso, para ter afeto, para ter harmonia com a natureza, para você ter um lazer criativo, fazer pintura, fazer escrever, se gosta de escrever, né? Apreciar cinema, arte, de uma forma geral. São coisas que não custam. E a pessoa aprender a dedicar a sua vida a isso traz muito mais felicidade. Isso é um estudo, chama Economia da Felicidade, traz muito mais felicidade do que ir no chamado shopping terapia. O que é o shopping terapia? Quando a pessoa está assim, tristinha, deprimida, infeliz da vida, eu vou dar um rolê no shopping, que aí vou comprar umas coisinhas, umas roupinhas e vou ficar feliz. No momento que saiu da loja, acostuma com aquilo, volta a mesma felicidade. Então, isso que eu estou falando. Desde a infância, desde a infância a pessoa habituar a isso. O que são os bens essenciais? O que é importante? Cultivar amizade, né? Afeto, é muito mais importante que qualquer bem de consumo. E você colocando essa questão como um professor universitário que já trabalha com isso há muito tempo, você vê que não é só números, que não são só valores, toda essa questão aí de que você pode pegar lá desde a época da escola, mais jovem, você vai aprendendo sobre valores, não só valores físicos, mas valores de o que representa isso. Valores né? morais, muitas vezes, tem a ver mais com filosofia, que é uma sabedoria de viver. Filosofia é isso, a sabedoria de viver. Então, esse conhecimento filosófico que vem da antiguidade, da Grécia antiga, né? Isso, qualquer ser humano tem que aprender isso. E facilita viver. Ela vai superar a angústia, vai ver o que isso aqui não é supérfluo, né? Interessa essencialmente essa boa vida, sabe? Felicidade, eu alcanço felicidade, são momentâneas, mas boa vida é permanente. Os bens que dão boa vida são os que eu citei, sabe? Então, você ter saúde é essencial, né? A pessoa não tem total controle sobre o corpo, então tem que cuidar da saúde e assim por diante. Agora, vou pegar o seu ponto e desenvolver assim, hoje, na fronteira assim, da teoria econômica, nessa área, se estuda finanças comportamentais, que é psicologia econômica, sabe? As ciências estão virando transdisciplinar. Não existe mais aquela coisa especialista. Eu sou economista, não entendo nada de psicologia, de filosofia, política, sociologia. Não. Pessoas têm que entender de tudo. Porque a vida não há a disciplina é uma divisão artificial da vida. Então, para ter um bom conhecimento assim, sobre, no caso, educação financeira, você tem que ter esse conhecimento dessa psicologia econômica, da psicologia econômica dos investidores, dos consumidores, os erros contumazes é aqueles que se repetem sempre, para você evitá-los. Então, hoje já existe um campo onde você estuda assim, quais são os erros que a gente deve evitar. Por isso, a educação financeira é relevante. Você evita cometer erros durante toda a sua vida. E você, digamos, domestica sua mente, você tem um autocontrole sobre a sua mente, sabe? Para planejar ao longo da sua vida. Você falou sobre números. Não precisa só saber números. Você perde o medo de números também. Muitas vezes, isso é número, não quero nem pensar. Não, tem uns números que são fáceis. Eu vou dar um exemplo que pouca gente conhece. Se eu te perguntar assim, quanto você deve ter dinheiro acumulado em 35 anos, quando você tiver 35 anos? Já pensou a respeito? Olha, não me faz pergunta de conta para eu não passar vergonha aqui na frente da TV. Tá. Então eu vou te dar uma dica que eu aprendi, que é um algoritmo que dá um planejamento de vida financeira da vida toda, que é fácil de explicar. Você pode explicar, eu diria para uma criança, mas para um adolescente já se consegue explicar. E é o seguinte, com 35 anos, geralmente você tem 10 anos de trabalho profissional. Né? Se você planejar, o primeiro planejamento é fazer curso universitário, isso é todo esforço para estudar bem e fazer a melhor universidade possível. Né? Aí passa os 10 anos, você estuda. Você deve ter, com 35 anos, um salário anual acumulado.
Vou dar um exemplo. Você ganha R$5.000, você conseguiu. Aí você tem 12 vezes 12, um salário anual, R$60.000. Aí com mais 10 anos, 45, você deve ter 3 salários anuais acumulados. Você ganha R$10.000, 120 mil vezes 3, R$360.000. Mais 5 anos, 55, você deve ter 6 salários anuais. Quem aí em casa está perto desse valor? Se tivesse educação financeira lá na escola, será que já teria conseguido aí juntar um pouquinho? E eu comprovo com meus alunos, sim, sabe? Então, o algoritmo é 1, 3, 6, 9. Um 9 seria com 65 anos. Você pega a partir de 35, de 10 em 10 anos. E isso vai te dando um balizamento. Eu descobri isso e por acaso. Vi no jornal, assim, esse algoritmo, eu fiquei curioso. E aí eu sou curioso, fui atrás. Por que isso? Porque é o seguinte, quando você acumulou isso, a partir desse valor, digamos que 65 anos, você tem 9 salários anuais, você pode se aposentar e ter 20 anos mantendo o último salário com a reserva financeira que você fez. Sabe? E é tanto assim, como eu não aposentei, eu resolvi aumentar o algoritmo. Agora eu ponho 12. A minha meta até os 75 anos é conseguir 12 salários anuais de reserva. Porque aí, se eu viver até os 95, mesmo se eu não viver, minha esposa vai viver, vai ter o mesmo padrão de vida que alcançou no fim da vida. Então você vê que é um planejamento, quando você descobre, não é fácil pagar, é difícil fazer, né? Mas não é tão difícil. Quando você tem essa orientação, aí você vai assim, como eu vou conseguir fazer isso? E tudo mensalmente, eu falo com os alunos, você paga 1/5 do que você ganha para a reserva financeira. Esse é o débito automático, antes de você gastar. O resto você vai adotar o seu padrão de vida, o que sobrar. Mas 1/5 você já vai investir. E aí eu pego, ensino calculadora financeira, você põe os juros no Brasil é o maior do mundo. Então, no Brasil, você não corre o risco que corre, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países, que investem em ações, renda fixa. E os juros são muito elevados. Então, esse cálculo, você vai conseguindo, assim, depois de uma fase da vida, você não faz muito esforço, porque os juros sobre juros. E os juros compostos é uma das coisas que dá para aprender desde a infância. Essa ideia de juros, sabe? Juros sobre juros, tanto para o mal, para a dívida, quanto para o bem, para o investimento. Então você aprende assim, o que é esse juros sobre juros e você vê que é possível seguir esse algoritmo. E até o limite. Se eu quiser também, eu posso dar uma noção. Eu começo um curso com informações, é fundamental. Primeiras aulas, eu ensino para os meus alunos o seguinte, o que é a renda do trabalho, qual que é a estratificação, como são as faixas de renda no Brasil, como conseguir essa renda, que profissões pagam mais, dou todas as informações sobre renda do trabalho. Depois, renda do capital produtivo, a pessoa ser empreendedora, trabalhador por conta própria. Depois eu dou uma parte sobre renda do capital financeiro e depois sobre capital imobiliário. São os 4 grandes tipos de renda. Então a pessoa fica com a informação exata de como a sociedade sabe? A vislumbra. A partir então que eu dou, chama neuromarketing, aprender a consumir, sabe? É aprender os truques de vendedor. Como você não cair em truque de vendedor para comprar coisas que você não precisa. Depois tem neuroeconomia, que é o estudo da mente para tomar decisões de finanças. Isso já está bastante avançado. Daí você desdobra finanças comportamentais, evitar os erros quanto mais. Depois você planeja a sua vida financeira, esse algoritmo que eu te falei, planeja a aposentadoria e eu termino o curso com a economia da felicidade. Com tudo organizadinho aí. E falando assim, além de questão de valores morais que a economia pode trazer para a gente lá desde criança, a gente também pode falar em números mesmo, né? Em valores, porque, por exemplo, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 45% dos brasileiros não cuidam de suas próprias finanças. Com a criançada aprendendo desde cedo, a gente pode estar mudando esses números, né? Não existe mágica nesse sentido, né? Coisa fácil, caminho fácil. Eu vou te dar uma dica que vai resolver facilmente a vida.
A vida é planejamento. Então, o que deve, desde o início, em educação, é estudar, estudar, estudar. Sabe, a pessoa, o primeiro planejamento, eu falo, o primeiro bem, assim, até os 25 eu falei planejamento de acumular dinheiro. O que eu devo falar assim, não, até os 25 anos você deve estar formado em curso superior, sabe? Se possível, já emenda um mestrado. Eu vou dar uns números para a pessoa ter noção disso. Realmente formado assim, numa universidade boa, feita a Unicamp, né? A USP, universidades de primeira linha, a pessoa hoje já está ganhando assim, o primeiro salário, R$6.000. O salário mínimo está R$1.300, né? Vamos falar assim, ganha 5 salários mínimos, na média, sabe? No mercado de trabalho. Você de Campinas, de São Paulo, já consegue isso. Agora, quem ganha isso no Brasil? Os 10% mais ricos. Então, quer dizer, ao formar em curso universitário, você já entra na faixa dos 10% mais ricos. E aí, se você faz a pós-graduação, digamos, mestrado, doutorado, você já dobra para R$10.000 no mestrado, sabe? No doutorado você já pode chegar a uns R$15.000. Aí você já está na faixa dos 5% mais ricos. Aí depois fez uma carreira, né, completa, tal, já na fase pós-doçoria. Por volta assim, de 30 salários mínimos, agora com o novo salário mínimo, R$39.000. Mas é o 1% mais rico no Brasil. E você fazendo uma carreira com uma universidade, com boa formação, você consegue isso. Então, você fala o seguinte, eu não estou falando da sorte do berço. Porque muitas vezes fala assim, eu dei azar no berço, meus pais são pobres. Então, faça mais esforço ainda para fazer escola pública. Eu fiz sempre escola pública. Eu nunca estudei escola privada. Tá? Meu colégio era o Colégio Estadual de Minas Gerais. Depois eu fiz Faculdade de Ciência Econômica da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois eu fiz pós-graduação na Universidade de Campinas, na Unicamp. Então eu sou uma cria do ensino público gratuito e de ótima qualidade. Agora, sempre tive que estudar. Sempre fui o melhor aluno da sala, sem falsa modéstia. Porque eu esforçava. Não que eu deixasse de jogar futebol, namorar, nem nada. Eu planejava muito bem minha vida. Eu sempre fui muito planejado, muito organizadinho, como diz quem me conhece. Você é muito organizadinho. Não, mas com isso eu consigo fazer tudo. Então, esse é o caminho. Você planejar fazer um belo curso universitário, né? E hoje tem recurso, pega a bolsa, isso, se vira, vai ter fase de sacrifício, mas vai valer muito a pena. Esse exemplo que eu dei. Você forma, você já entra uns 10% mais ricos, sabe? E aí você consegue seguir o algoritmo perfeitamente, tá? Então é essencial esse planejamento e esforço. Professor de Economia Fernando Nogueira da Costa, comentamos aqui sobre educação financeira nas escolas. Quer deixar mais algum recado, alguma dica? Acho que tá bom, já abordamos tudo. A dica que eu deixaria, eu repito, eu falei no início, é isso. Consulte o site, consulte o Dr. Google, ponha ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. E lá tem 9 livros de graça para as crianças todos ilustrados, sabe, para a fase adequada a cada ano. E dicas para os professores também. Eu examinei esses livros, são de ótima qualidade. São os órgãos responsáveis por finanças no Brasil, desde o Banco Central, CVM, Ambima, sabe? Os representantes mesmo juntaram e fizeram um belo trabalho para divulgar a educação financeira. Então isso é acessível para todo mundo que tem acesso a um Wi-Fi, um celular. Baixe isso e estude. Não há... O grande é afastar ao máximo a ignorância e se aproximar da cultura e da educação. TV Câmara fica de portas abertas, obrigada, pode voltar outro dia para a gente falar de outro tema. Vai ser um prazer. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas para ver as outras edições do Na Ponta do Lápis, para pegar bastante conhecimento e organizar as finanças desse ano e também os outros programas da nossa grade. Tem muita coisa legal para vocês verem lá e eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau!
E amanhã, quinta-feira, segue esta tendência, viu? Do sol tentando aparecer, mas ainda com a nebulosidade em alta. E com isso, segue previsão de chuva para o fim da tarde. O guarda-chuva continua trabalhando bastante neste ano de 2023. Sobre as temperaturas, olha só, mínima de 21 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas com a nossa programação e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.